Eu queria compartilhar com os irmãos a história de um homem que todos conhecem. A história do publicano chamado Zaqueu. Eu queria ler o primeiro versículo e até onde nos permitir. Ele disse assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este chefe dos publicanos, era rico e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão. Sempre tem multidão para atrapalhar, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu em uma figueira para ver, porque havia de passar por ali. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amados irmãos, já vi vários pregadores pregar essa palavra, e cada um prega em um termo diferente, de uma forma diferente. Mas o que eu vejo aqui é que simplesmente para Jesus entrar em nossa casa, em nossa vida, tem que ter um aquebrantamento. Tem que existir um arrependimento. Jesus, ele podia se desviar para qualquer lugar, mas Jesus estava perto de ser crucificado. Mas Deus, ele sempre tem algo para fazer antes que aconteça algo diferente. Jesus estava para ser crucificado, entregado aos homens, mas ele percebeu, aleluia, que ali naquele lugar tinha um homem que precisava de ter um encontro com Jesus, e aquele homem se encontrar com ele para um arrependimento. A Bíblia nos fala que Zaqueu era um chefe dos publicanos, um homem que era odiado, um homem que era massacrado com palavras, as pessoas odiavam, porque a Bíblia diz que Zaqueu era mandante, Zaqueu era pau mandado, e os romanos mandavam ele fazer e ele tinha que cumprir. Mas Zaqueu talvez não fazia algo porque queria, mas era mandado. Mas Jesus sabia que dentro de Zaqueu tinha algo para ele se arrepender. Não adianta a gente andar na igreja se não tiver um arrependimento. A Bíblia diz que para Jesus entrar em nosso coração, tem que ter algo aquebrantado, louvado seja o Senhor. Tem que ter algo dentro da gente para que Jesus faça morada. Sabe quando é que Jesus vai fazer morada em nossas vidas? Quando nós se arrepender e tiver um coração aquebrantado para Jesus entrar. Talvez os piores, talvez os maiores, são representados como homens que têm um espelho, um brilho. Mas Zaqueu era simplesmente porque a Bíblia nos fala que ali em Jericó tinha profeta, sacerdote, homem rico, homem de leis, homem que conhecia. Mas Jesus não queria entrar na casa de nenhum. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. E hoje Jesus entra na tua casa, depende do seu coração que você tenha. Zaqueu podia ser tudo na vida, mas Zaqueu era um homem aquebrantado, aleluia. E a Bíblia diz que quando o homem é aquebrantado dentro dele, a aparência do Espírito Santo entra dentro dele. Zaqueu, ele não tinha ódio. Talvez ele fazia aquilo porque ele não conhecia verdadeiramente Jesus. Sabe quando é que o homem não conhece Jesus? Quando faz o que quer, da maneira que quer e da forma que ele quer. Mas a Bíblia diz que quando o homem conhece Jesus, que tem intimidade com Jesus, ele tem que ser quebrantado. Ele tem que ter dentro dele um arrependimento. Veja aqui, no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu: desce Zaqueu,
depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, aleluia. Palavra profética do mestre. O mestre está dizendo: eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas Jesus diz para você nessa noite: desce depressa, porque hoje eu quero entrar em tua casa, hoje eu quero mudar a tua casa, hoje eu quero mudar a tua história, diz o Senhor Jesus. No versículo de número 6, e apressado se desceu e recebeu alegremente. A minha Bíblia é outra tradução. No versículo 7, lê para mim aí, missionária. De um homem pecador. Para aqui, que eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção, que eu vou te falar aqui, ó. A Bíblia diz que Zaqueu, olhando para baixo, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele não demorou, ele desceu com pressa e ele recebeu Jesus com alegria. Ei, como é que você está recebendo Jesus nessa noite? Qual é a intimidade que você está tendo com Jesus para ele entrar em tua casa nessa noite? A Bíblia diz que agora veio arrogância, veio intolerância. Agora aquele povo que estava ao redor de Jesus começa agora a blasfemar e começa a dizer: olha, que santo é esse? Que Jesus é esse que recebe pecador na sua casa? Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não veio para os escolhidos, Jesus não veio para o sacerdote, Jesus não veio para o profeta, ele veio para aquele quebrantado de alma e de espírito. Muitas vezes a gente se engana com a aparência, muitas vezes a gente se ilude, tem aquela bajulação, talvez, aleluia, talvez Jesus ia passando em Jericó, talvez o sacerdote disse: ele vai entrar em minha casa. Talvez o maior que estava lá ia dizer bem assim: Jesus veio, mas vai entrar na minha casa. Imagine quando começaram a olhar para Jesus, e Jesus dizendo para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje sou eu, mestre, que vai entrar na tua casa. Jesus está dizendo: eu vou entrar na tua casa, se você permitir. Às vezes as pessoas dizem: a igreja estava fria, a igreja estava daquele jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando você dá lugar à carne, você é frio bem cedo, é frio de noite, é frio de madrugada. Mas quando você busca a presença do Senhor, algo tem que te aquecer. Alguém tem que olhar para você e dizer: ei, eu entrei agora no sobrenatural de Jesus. Louvado seja. Eu creio que Zaqueu, quando subiu, ele estava pentecostal. Quando ele desceu, já desceu no reteté de Jeová, que diz assim: eu não sou digno de o Senhor me receber em tua casa, mas já que o Senhor está mandando, deixa eu entrar, eu quero entrar. Entra, Senhor, aleluia. O que eu acho interessante aqui é que quando você vê no versículo do número 8, que diz assim: e levantando-se Zaqueu e disse: Senhor, foi que ele disse? Lê para mim aí. Você viu aí? Ei, não é 20 anos de igreja que vai mudar se você não tem amor, não. Não é 30 anos de igreja se você não tiver arrependimento. Se você tem ódio no teu coração, seja quebrantado nessa noite. Diga: Senhor, o que eu fiz para o Senhor me perdoar? Jesus está dizendo assim: eu vou entrar na tua casa, mas como é que está o teu coração nessa noite? Eu quero entrar na tua casa, mas como é que está o teu coração nessa noite? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Zaqueu tivesse um coração duro, não se arrependesse, Jesus não tinha entrado lá. Jesus só foi na casa de Zaqueu, porque ele viu de longe quem era Zaqueu. Quando ele disse: Senhor, eu pego metade do que eu tenho e vou devolver. Sabe que Jesus olhou para Zaqueu e disse:
hoje entrou salvação em tua casa. Hoje entrou salvação, porque o que estava perdido também é filho de Abraão. Ei, talvez o mais perdido da tua casa, Jesus vai se encontrar com ele. Talvez o mais perdido da tua casa, Jesus vai fazer dele um profeta, uma mulher de Deus. É você crer e tomar posse na palavra de Jesus. O mais perdido para você é o mais achado para Jesus. O mais derrotado para a tua vida que você olha, esse aí não tem jeito, esse aí não tem mais jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, Zaqueu também era rejeitado, mas quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, algo mudou, e Jesus está entrando com mudança hoje na tua casa, se você crer. Para Zaqueu mudar, para Jesus entrar na casa de Zaqueu, ele teve que ter um quebrantamento e mudar dentro dele. Talvez ele disse assim: Senhor, as pessoas me julgam pela minha aparência, mas dentro de mim tem uma semente boa. Ei, o da baçou releve a sé. Só o Senhor que entende o coração do homem, ninguém mais. Imagine agora, amado, quando Jesus olha para Zaqueu, e Zaqueu, Jesus podia se desviar, era o dia da sua sentença. Talvez Jesus podia dizer assim: eu estou sabendo que eu vou ser crucificado, então vou parar por aqui. Mas ele disse assim: eu não faço nada pela metade. Você pode fazer algo pela metade, mas Jesus não faz nada pela metade. Ele tinha que cumprir na vida de Zaqueu, para muitos saber que nada está perdido na mão do Senhor. Amém, igreja? Hoje eu estava lá na roça, me acordei cedo, de amanhecendo, estiado, e eu comecei a falar com Deus, falar com o Senhor Jesus Cristo, e comecei a lembrar algo do que ele viveu. E quando ele derramou seu sangue naquele lugar, o que eu acho interessante, que eu até chorei lá, porque o homem, quando ele fala com Jesus, não precisa você estar na igreja para Jesus falar com você, não. Aonde você estiver, você falar com ele está bem pertinho de você. Entenda bem? E eu comecei a falar e dizer assim: olha, Senhor Jesus, se teve uma coisa que Satanás não conseguiu, foi te vencer. Eu falo bem assim. Interessante, quando o Senhor estava lá na cruz, e todo mundo começava a zombar, cuspir, escarnear o Senhor, e o Senhor ainda estava na cruz e deu derrater o último suspiro, e fez, mas olhou com os olhos serenos e disse: Pai, tudo está consumado. Sabe o que ele quis dizer? Pai, eu venci. Eu venci, eu venci. Quando Deus olhou para lá e disse: filho, tu venceu. Mas se você nessa noite também crê, você vai vencer em Cristo Jesus. Talvez, irmão, tem hora que a gente fala tantas as coisas, tem hora que a gente abre a nossa boca e fala tantas coisas, e às vezes, mas quando você olha e diz para Jesus: Senhor, eu falei algo, o Senhor pode me perdoar, Senhor? Ele conhece a frase de um pecador, ele conhece quem tem um coração quebrantado. O único homem que eu vi colocar ódio dentro dele se chama Satanás. Satanás, ele tem ódio de destruir aqueles que Deus tem promessa. Mas só que ele não entende, quem Deus tem promessa, Satanás não destrói. Aquele que tem promessa, eu estava dizendo hoje a Manuel, o filho do meu primo, dizendo assim: olha, você pode rodar o mundo todinho, pode tombar, pode cair, se machucar, cair, quebrar um braço, uma perna, mas se Deus tem compromisso, Ele traz ainda e você faz a obra do Senhor. Tudo não é por acaso. Todos nós passamos um processo nas nossas vidas, mas entendemos, quando essa palavra, Deus me deu essa palavra, eu terei 3, e Deus só me deu essa. Quer Jesus na tua casa? Você sabia que Jesus não gostava de ser bajulado por ninguém? Você sabia, irmão? Jesus não gostava de ser bajulado por ninguém. Ele era o que ele era, e aonde ele chegava, ele era Jesus.
Amém, amado? Até que então ele nunca se gabou, nunca mostrou que era pastor, nunca mostrou que era o maior. Quando ele chegou de frente a Caifás, Caifás disse assim: tu és filho do Deus Altíssimo? Como pode tu dizer isso? Ele disse: eu não sou daqui, eu vim para meu pai. Então quando ele disse isso, ele não disse para ele: eu vim para mudar, eu sou profeta, vim enviado pelo meu pai, e vou mostrar para vocês que quem manda aqui sou eu. Jesus era humilde, ele era diferente de muitos pastores que eu vejo na terra. Ele era humilde, ele somente levou cuspe nos seus olhos, e além disso, quando furaram ele com aquela lança, quando machucaram o mestre, o nosso pai, nosso irmão da fé, ele ainda disse, com aquela coroa de espinho, e ele disse: pai, perdoa eles, que ele não sabe o que faz. Eita, esse é o homem do coração puro, ele é o homem do coração limpo, que não guarda ódio, que não guardou rancor, que não condenou. Aquele que era condenado era pela sua própria vida mesmo. Você lembra dos 12 discípulos? Eu vou terminar, eu não sei nem que hora é, está terminando. Você se lembra dos 12 discípulos? Jesus escolheu 12 discípulos: André, Bernabé, Judas, Tiago, Filipe, João, Pedro, Simão. Todos ele escolheu. E não deixou nem 9 e nem 10, ele escolheu 12. Mas de os 12, ele conhecia a malícia de um. Aí você me pergunta: pastor Cícero, por que Deus não tirou Judas logo e não renegou ele? Porque ele queria mostrar quem era o mau exemplo. Judas era mentiroso, Judas ele era traidor, Judas ele era ganancioso, Judas ele era projeto. Então tudo isso ele era. Mas Jesus pegou e condenou ele, tirou? Não. Sabe por quê? Do meio dos 12 discípulos, só teve um que abriu a brecha e deixou Satanás entrar para tirar toda a ganância, chamado Judas Iscariote. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. No momento que Pedro nega Jesus, quando ele vê Jesus lá, Jesus olha para ele e diz certamente assim: está vendo, Pedro? Pedro, ele não disse: Senhor, eu vou virar as costas. Ele disse: Senhor, me perdoa, Senhor, eu sei que tu és mestre. Dentro dele, ele teve aquela alma quebrantada, e Jesus disse assim: Pedro, eu te amo, Pedro. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, eu te amo, Pedro. Tu não sabe, Pedro, que eu tenho um projeto para ti. E por que Judas? E Judas? Jesus disse o quê? Judas, eu sei da tua malícia. Tu se condenares pela tua própria boca e teu próprio vômito. Você vê que na mesma hora que Satanás entra na vida de Judas Iscariote, primeiramente o que é que ele faz? Depois que vende Jesus, porque tem pessoas que vendem o próprio irmão, tem pessoas que falam mal do irmão, tem pessoas que metem a língua em cima do irmão, aí depois que planeja, faz a panelada, ainda chega com a cara de pau e diz assim: me perdoe. Só que Judas foi diferente, é diferente. Quando ele vendeu Jesus, ele pegou as 30 moedas e foi lá no templo. Olha, Caifás, sacerdote, aqui está a moeda. Eu não sabia que vocês iam fazer isso com o mestre, com ele. Não chamou nem mestre, com ele. Sabe o que foi que Caifás disse? Pega teu dinheiro, que é sujo de sangue, que tu próprio arrumou para ti mesmo. Judas correu tão desesperado, que não foi nem uma casa. Sabe o que ele fez? Pegou a própria corda e se enforcou. Diretamente foi condenado ao inferno. Amém, igreja? Vamos ter muito cuidado, irmão, porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que ser aquebrantado. Olha, irmão, eu sempre digo uma coisa para você. Eu vejo tanta pessoa passando decepções aí. Sabe por quê? Alexandre é presbítero, vem cá, vou lhe abraçar. Faz a tua parte com Deus, eu faço a minha. Faz a tua parte. Porque você muitas vezes deixa de fazer algo melhor para Jesus, para agradar o homem, e tu só leva decepções. Tu só tem decepções. O melhor é você agradar Jesus, seja no pouco, seja no muito. Amém, amado? Isso vai ter algo na sua vida. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.